queria chamar aqui para vir ministrar para nós essa noite o nosso tecladista, o nosso ministro, o David Herbert. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Quantos amam o David? Dá um grito aí. Dizendo ele que está nervoso, está nada. Você é crente velho antigo, moço? Isso aqui. Eu fiz uma viagem, eu estava muito cansado, que eu já tinha ministrado, eu não sei quantas ministrações, sessões, eu estava morto. Aí sábado à noite, já era, acho que quase umas 2 horas da manhã, estava eu, ele e o tecladista, o baterista. Aí eu virei assim para ele, eu falei, cara, amanhã de manhã, na ministração de manhã, é você que vai pregar, tá? Virei e fui dormir. Ele passou a noite todinha, claro, lendo a Bíblia, tremendo e orando. Deu certo, não deu? Não deu certo, foi muito bom. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, que a tua glória esteja com o seu filho, esteja com a tua igreja enquanto ele ministra. Que não seja o falar dele, mas seja o falar do teu Espírito nele. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida do nosso ministro, pela vida do nosso tecladista, do nosso cantor, pela vida do nosso Herbert. Nós te louvamos por isso e que o Senhor possa usar ele com graça e com profundidade. Amém. Glória a Jesus. E hoje o tecladista vai ser servido no teclado por um guitarrista. Tudo certo. Tudo certo. Paz, igreja. Amém. Alegria estar aqui. Pela primeira vez ministrando palavra no domingo. Agradeço ao pastor Daniel pela confiança. Sei que não é qualquer um que sobe aqui para falar de Deus. Um pastor que cuida da sua igreja, das suas ovelhas, sabe a quem dá essas missões. Obrigado, meu líder. Muito obrigado mesmo, mas se você quiser trocar, a gente troca agora, tá? Para quem não me conhece, meu nome é David Herbert. No Teams eu sou conhecido como Jesus Careca. Mas tá bom, né? Pega. Aí, ó. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 40. Ixi, olha. Hoje eu posso tomar da taça dos heróis da fé. Ezequiel 47. Deixa eu abrir aqui. Ezequiel 47, versículo 1. Depois disso, me levou à volta da entrada do templo, e vi água saindo por baixo da soleira do templo, em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e a água descia pelo lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela passagem da porta do norte, e me fez dar volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental, e vi água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente, levando na mão uma corda, e medindo ele, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que habitam na altura do tornozelo. De novo mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Outra vez mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. Ainda mediu mais 1000 côvados, e era um rio que não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornado-se um rio que não se podia atravessar, a não ser a nado. Se eu fosse
dar um significado para essa palavra hoje, chamada profundidade, em termos geração livre, eu diria que profundidade é avançar as águas. Para você entender, nós estamos ainda em 2024, embora já estamos de olho em 2025, estamos de olho nas promessas, no que vai vir, mas ainda, eu te digo, ainda é 2024 e ainda é tempo de avanço. Então é por isso que eu te digo, profundidade é avançar as águas. Quando eu vi esse tema, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que ainda é tempo de avançar as águas. Nós temos visto ao nosso redor, em nossa casa, avanços, em nossa família, em nossa casa, avanços de Deus. Então ainda é tempo de avançar as águas. O profeta Ezequiel, ele foi chamado para a profundidade em um cativeiro. Ele tinha sido levado como escravo. Por anos ele orou ao Senhor, dizia: Senhor, me liberte. E o Senhor respondeu suas orações. E todo mundo, quando está cativo, quando está preso, espera que Deus vai responder e dizer: eu vou te livrar do cativeiro. Mas Deus respondeu: eu vou te usar dentro do cativeiro. O profeta Ezequiel vem de uma linhagem de sacerdotes. Seu pai, o seu avô, ele viu os seus pais, o seu avô morrer, porque naquele tempo os babilônios sitiaram Jerusalém. E naquele tempo, até hoje, todos sabem que para tomar uma nação você precisa ir até o rei ou até o presidente, acabar com o poder de fogo, tudo. Só que em Jerusalém, como eles tinham a fé em Deus, tinham a vida em Deus, não era só o seu rei que eles tinham que tomar. Eles iam num templo, destruíam, profanavam o templo, matavam os sacerdotes para matar a fé de Israel. Aos 17 anos, Jerusalém foi sitiada pelos babilônios. Eu imagino o profeta Ezequiel sendo levado escravo, e as pessoas olhavam para ele e diziam assim: esse aí não é o filho daquele que falou que nós teríamos anos de paz? Esse aí não é aquele que prometeu paz em Israel, bonança? O pai dele era sacerdote, ele prometia isso. Eles estavam debaixo de uma promessa que não aconteceu, e por conta disso Ezequiel ficou isolado no cativeiro, trabalhava sozinho. Por conta disso ele se escondeu, ficou só. No capítulo de número 1 de Ezequiel, ele tem uma visão. No capítulo de número 2, alguns anos depois, Deus fala com ele: põe-te de pé, que eu falarei contigo. Foram 5 anos de silêncio, 5 anos sem ouvir a voz de Deus, 5 anos sem adentrar ao Santo dos Santos, 5 anos sem a nuvem de glória. Então Deus fala com ele no capítulo 2, não para tirar dele do cativeiro, mas para erguer ele novamente como um profeta, mas dentro do cativeiro. Então ele é erguido por Deus e ele começa a profetizar para o povo, profecias de que seriam libertos, de que seriam livres, teriam paz novamente. Então ele passa a ser conhecido. E ele rompe o tempo de isolamento. Ele começa a ser conhecido como um profeta que voltou a profetizar o que seus pais profetizavam. Todos a princípio acreditaram, mas chegou um tempo que nem os que estavam do seu lado não acreditou nele mais. Até o próprio Ezequiel parou de acreditar quando Deus fala lá que vai arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Não estava falando somente do povo, estava falando que Ezequiel também tinha deixado de acreditar, que estava com o coração duro, porque Deus já tinha revelado, Deus já tinha falado: profetiza, vai ter dias de paz, mas não acontecia. A falta de paciência endureceu o coração de Ezequiel. Quando ele fala que vai trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne, é um jeito de Deus dizer: eu avivarei o seu ministério. Eu avivei o seu ministério no início, quando era jovem.
Eu te visitei no meio do seu ministério, e agora eu avivarei o seu ministério antes de você morrer. Então no capítulo 47 fala desse avivamento no mistério de Ezequiel. É em 47 que Deus arranca o coração de pedra dele. É na profundidade que ele devolve o coração de Moisés. A chama de acreditar novamente nas promessas, nas palavras de Deus. Mas nós também temos que entender que o mesmo Ezequiel que avançou as águas, chegou em níveis profundos, é o mesmo Ezequiel de capítulo 37 que está numa sequidão. Abra comigo, capítulo 37 de Ezequiel. E veio sobre mim a mão do Senhor, que ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse os ossos secos: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Versículo 9: e ele me disse: profetiza o espírito, profetiza o filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, o espírito sopra sobre esses mortos, para que vivam. Ezequiel, ele foi da sequidão à profundidade. Em 10 capítulos nós vemos isso. Perceba que o tamanho do problema nessa passagem do capítulo 37. Versículo 1, fala que ela era cheio de ossos. Versículo 2, muito numerosos e sequíssimos. Só vai aumentando o problema do vale onde ele está. Deus vem, mostra um vale de ossos sequíssimos, algo que Deus mostra mais próximo, simbolizando o povo de Israel, que naquele tempo tinham morrido as suas esperanças, acabado a sua fé. Até que ele ouve Deus perguntar: filho do homem, esses ossos podem viver? Ele está dizendo: eu te dei autoridade, eu te fiz um profeta em meio aos ossos. Só que isso é tão profundo, porque um morto, a gente aprendendo sobre a história de Jesus, um morto é coisa simples para Jesus ressuscitar. Isso é tão profundo que a situação de Israel chegou no osso. Era algo mais crônico, mais complicado de se achegar. Agora você imagina alguém chegar em você e falar: esses ossos podem viver? Só que Ezequiel, muito esperto, ele diz: Senhor, tu sabes. Ele joga a responsabilidade para Deus, como Pedro. Jesus chega no meio da praia e diz: Pedro, pescou? Joga a rede do outro lado. E Pedro fala: mas eu pesquei a noite inteira, cara. Noite inteira, uma hora dessa, tá de manhã, quase a hora do almoço. Ou é sorte ou é pesca e pague. Mas só Pedro joga para Pedro joga para Jesus de novo: sobre a tua palavra eu jogarei. Ele sabe que Deus pode fazer no seu coração, mas a fé dele, ele não tinha fé para ver acontecer. Então Deus joga de volta a responsabilidade para o profeta e fala: profetiza sobre os ossos. Ossos, ouve a palavra do Senhor. Jogou de volta para o Senhor. Ele devolve a responsabilidade para Deus. Então me diz: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. A promessa do avivamento, ela começa pelo espírito. Nós vemos que ele viu tudo, viu os ossos se ajuntarem, se unir um por um. Ele viu nervos, ele viu carne, ele viu vir pele, se estender pele sobre os ossos. Só que ainda não havia espírito. Por
Presta bem atenção. E farei crescer carne sobre vós. Fala de união. Sobre vós estenderei pele. Fala de identificação. Ele leva o profeta na sequidão e promete vida. E aí, ele promete espírito, vida, nervo, carne. Mas aí eu penso comigo, se Ezequiel perguntou, mas por que, Senhor? Por que o Senhor vai fazer isso? Para nós mostrar que somos mais, ir para cima, vencer, ou para humilhar os babilônios, ou seja, ou para dizermos que quem nos viu passar pela prova e não nos ajudou? Não. O Senhor Deus fala bem assim, não, é para saber que eu sou Deus. Farei viver novamente, não por vós, mas pelo meu amor que eu tenho por vocês. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, porque está começando o avivamento. Enquanto eu profetizava, eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso no seu osso, cada coisa se encaixando no seu lugar. Primeiro foi um rebuliço, mas depois tudo estava se organizando. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Fala comigo assim, Ezequiel profetizou. Não, geração livre. Ezequiel profetizou. Mas ainda era cadáveres. Tem duas ordens aqui. A primeira é profetizar aos ossos. A segunda ordem ele disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus dos quatro ventos, o Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel primeiro profetizou aqui, embaixo. Depois ele olhou para os céus e disse, Espírito, vem dos quatro ventos, vem dos quatro cantos. Ele estava dizendo assim, ei, você já mexeu aqui, você lançou a palavra, agora mova os céus ao seu favor. O que era ossos sequíssimos, agora é um exército extremo. Ezequiel 37:10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Todos esses ossos são a casa de Israel. Eu imagino Ezequiel perguntando, mas por que eles são ossos? Por que estão mortos? E o Senhor fala, por causa do que eles dizem. A nossa esperança pereceu. Eles se esqueceram que a esperança deles era Deus. Se esqueceram que Jeová Jireh é Deus provedor. Por causa do que eles dizem, se tornaram osso. Por causa do que muitos diziam, se tornaram osso. Mas pela profecia de um só, pela profecia de um só, Deus fala,
eis que abrirei os vossos túmulos. Eu venho te chamar hoje para ser um Ezequiel nessa nação. Se pela profecia de um, imagina a igreja toda. E aí a gente chega no capítulo 47. Conduziu então a entrada do templo no vale, capítulo 37. No templo, capítulo 47. Na sequidão, vale. Na profundidade, templo. Quando Deus quer apresentar a profundidade para Ezequiel, Deus o leva para o templo. Na sequidão ele fala, ele profetiza. Percebe? Ele não fala. No capítulo 47 ele não fala. Mas no capítulo 37 ele fala, profetiza, fala. Porque crente na profundidade fala menos, aprende mais, ouve mais. Ele é conduzido às águas profundas, ouvindo e obedecendo. Quem tem a vida de profundidade não precisa provar, falar para provar, porque quem não prova, é discernido. Ó Provérbios, até o tolo se dá por sábio quando se cala. Fale menos, se aprofunde mais. Na sequidão ele está no vale, na profundidade ele está no templo. Na sequidão ele fala, na profundidade ele se cala. Na sequidão ele vê morte, na profundidade ele vê vida, porque a água é vida. Na sequidão ele vê os ossos recebendo, ele vê os ossos se juntando, ele vê os ossos recebendo e nada nele, nada. Na sequidão ele vê o fluir nos outros, ele vê o mover nos outros. Mas na profundidade, ele vive o acontecer. Nós contamos testemunho dos outros, histórias dos outros. Como Ezequiel 37, não foi para ele, mesmo na sequidão. Mas é na profundidade que nós começamos a viver o fluir de Deus. É na profundidade que nós começamos a contar os nossos próprios testemunhos. É na profundidade que nós começamos a viver as nossas próprias histórias. Águas que se davam nos tornozelos, águas que se davam nos joelhos, águas que se davam nos lombos, águas que só se passavam a nado. Te pergunto hoje, faço uma pergunta para todos nós hoje: a que nível de profundidade estamos vivendo hoje? Só nos tornozelos? Será que nós somos aqueles que só chega na beira do rio e só dá um chutinho na água e volta? Qual é o nosso nível? Você só atinge a profundidade avançando as águas. E existem alguns passos para a profundidade. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Paulo vai dizer assim: fiel é Deus, porque quem fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, comunhão com Cristo é a única forma de ter profundidade em Deus. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão da prática com a palavra de Cristo. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão com a santidade de Cristo. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão com a encarnação de Cristo. Comunhão com a palavra de Cristo. É bom a gente pregar sobre o Antigo Testamento, falar dos vencedores, falar de Davi. Nós levantarmos a mão aqui e dizer: nós vamos ser Davi, vamos jogar a pedra. E você falar: eu sou mesmo Davi, cadê a pedra? E falar: Elias, você é Elias, seus inimigos vão queimar, você vai queimar os seus inimigos. E você fala: eu sou Elias, cadê o fogo? Mas aí quando a gente vai para as palavras de Jesus, nós começamos a
murchar. Porque a verdade que ele trazia é maior do que bênçãos de derrubar um gigante, queimar os inimigos. Olhe, nós estamos vivendo numa geração que a desculpa para tudo é que Jesus é amor. Eu posso fazer porque Jesus é amor. Escute aqui. É melhor você entrar na vida faltando um membro do seu corpo. Se o seu olho te faz pecar, arranque, do que entrar no inferno com o corpo inteiro. Sabe quem disse isso? O amor. Olha aqui em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, mas podem matar, por não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quem disse isso? O amor. Jesus olhou para o jovem rico e disse: ei, me segue. E o jovem rico falou: não vou abrir mão da minha riqueza. Não vou abrir mão da minha riqueza. E aí o que Jesus fala? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ele não estava falando que nós não poderíamos ser ricos. Ele não estava falando que nós não poderíamos ter riqueza. Ele estava falando assim, ó: ei, sem renúncia você não tem profundidade comigo. Comunhão com a palavra de Jesus é amar os seus ensinamentos. Em João 6,58 ele pregou um sermão duro, e as pessoas começaram a ir embora, e Jesus olha para os seus e fala: e vocês não vão também? Pedro fala: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Deixa eu te dizer, pesquisadores, cientistas, eles vão no máximo no corpo, no cadáver, no túmulo. Só Jesus falou da criação, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito e aonde você vai passar a eternidade. Isso é comunhão com a palavra de Cristo. Comunhão com Cristo é ter comunhão com a sua santidade. Em Marcos 9:2 ele chama 3. Se ele diminuiu o número de discípulos, é porque ele tinha os seus íntimos. E os levou a sós, em particular. Isso fala de intimidade. E os levou para um alto monte, os cortou da vida comum e os levou para uma ambiência superior. Isso fala de intimidade. E diante deles Jesus se transfigurou. Jesus se revela como ele é por dentro. Intimidade. E então Marcos vai dizer assim, ó: e as vestes ficaram extremamente brancas. Então se as vestes ficaram brancas, pura como a neve, fala de santidade. Percebe que Marcos ele procura palavras para descrever. Ele fala bem assim, ó: como nenhum lavandeiro na terra podia branqueá-las. Nessa hora, na parte de intimidade com os seus, Jesus estava dizendo: eu sou santo, santo, santo. Só Ele é santo. Existem muitos inimigos de Deus que tentam distorcer o caráter da santidade de Jesus. As cartas que Pedro escreve, olha isso aqui. Ele é o Cordeiro imaculado, sem mancha e sem pecado. João escreve também: ele é luz e nele não há trevas alguma. A mulher de Pilatos escreveu: esse homem é justo. O cinturão no pé da cruz disse: verdadeiramente esse homem era justo. Santidade. E no céu, Apocalipse e Isaías 6, os anjos clamam: ele é santo, santo, santo.
profundidade é ter comunhão com a santidade de Jesus. Comunhão com a encarnação de Cristo. Isaías 7,14 vai dizer: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Deus conosco, Emanuel. A encarnação de Cristo é Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco. João escreve dizendo: o verbo, a expressão divina, se fez carne, se fez corpo humano e habitou entre nós. Vimos a sua glória e o seu corpo encarnado. João 1,14: e o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça, aqui entra a aplicação da comunhão com a encarnação. Paulo vai dizer que a encarnação de Cristo é um mistério, mas João diz que ele veio cheio de graça. Ele, sendo Deus, não teve usurpação para ser igual a Deus, deixou o seu trono para ser colocado numa manjedoura, deixou anjos que têm facilidades de obedecer, como aparece em Ezequiel 1, deixou anjos velozes para viver no meio de pecadores. Ele andava com prostitutas, andava com pessoas de caráter duvidosos. Por isso João fala, ele veio cheio de graça e de verdade, porque a graça ele entra no pecador, mas a verdade ele arranca o pecador da vida de pecado. 1 Timóteo 3,16 vai dizer assim, ó: sim, é tão sublime, unanimemente, e proclamamos o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Onde entramos nisso? Lucas capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim: naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor. Agora olha isso aqui. Mas o anjo, versículo 10, mas o anjo lhe disse: não temais, porque vos trago boas novas, de grande alegria para todo o povo. É hoje que na cidade de Davi vós nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós. Qual sinal? Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Aqui já tem uma primeira mensagem de Jesus. Pastores falhos, pastores de ovelhas falhos, homens comuns, a glória deles o cercaram, a glória de Deus o cercaram, e Jesus cercado por panos. Ele está dizendo assim, ó: eu me fiz menino, me fiz humano, frágil, envolto de panos, para que vocês fossem envolvidos pela minha glória. A encarnação de Cristo é isso, assumir a condição humana. Olhe para o Getsemane. Quando os soldados chegam, pergunta: cadê Jesus? Pedro já arranca a peixeira aí. Aqui o cadê Jesus? Jesus fala: não, Pedro, calma. Ele vai dizer assim, ó: eu tenho acesso a 12 legiões de anjos, não precisa, guarda a espada, para levar a palavra de salvação no mundo.
para levar o evangelho, Jesus não escolheu anjos. Jesus escolheu homens frágeis, homens que o negaram, igual Pedro, que fugiu. Hoje você tem a oportunidade de avançar as águas. Você tem a chance de ser perdoado. Se você hoje quer avançar as águas, hoje você está dizendo: Espírito Santo, não desiste de mim. Deus ainda conta conosco, mesmo com a nossa fragilidade, mesmo com a nossa humanidade. Quanto mais humano, mais Deus chama. Quanto mais humano, mais a graça te serve. Eu gostaria que você ficasse de pé. Profundidade é comunhão com Cristo, é levar o evangelho, levar a palavra de salvação. John Wesley foi um grande homem. A rainha escreve: eu tenho medo de um John Wesley de joelhos do que o exército da França de pé. Foi inspiração para Billy Graham. John Wesley esmurrava as paredes do seu quarto e dizia: Senhor, me usa. Ele queria avançar na profundidade. Feche seus olhos. Qual é a sua resposta hoje? Qual é a sua resposta? As águas estão aqui, ó. As águas do trono de Deus estão neste lugar. Qual é a sua resposta? Avançar? Erga as suas mãos. Eu não sei qual vai ser a sua resposta. É você e Deus. Hoje, o primeiro dia dessa série, Deus já te está chamando para a profundidade. Deus já te chama para um nível maior. Ele te quer mesmo com a sua fragilidade. Ele te quer. Comece a orar aí no seu lugar. Fala: Senhor, eu sou uma pessoa falha, mas os rios já estão aqui, eu posso avançar. Comece a dizer o tanto que Ele é santo. Comece a entrar com a comunhão na sua santidade. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quem mergulhar nesse rio será curado para sempre. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quem mergulhar nesse rio será curado para sempre. E quem beber dessa água
as águas estão Deixa passando. o rio fluir Deus aqui. conta com você. Existem pessoas a serem alcançadas através de você. Deixa o rio fluir Se aprofunde. aqui. Se aprofunde nesse rio. E deixa o rio fluir aqui. E quem beber dessa água nunca mais. Quem mergulhar nesse rio será curado pra sempre. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quem mergulhar nesse rio será curado pra sempre. Com as mãos lá em cima, as mãos lá em cima. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu declaro um nível de profundidade aqui hoje. Pessoas vão começar a contar os seus próprios testemunhos. Pessoas terão as suas experiências dentro dos seus quartos. Pessoas orarão e pessoas ficarão curadas. Pessoas estenderão as mãos e haverá paz. Eu declaro mais de Deus. Mais. Vem Espírito Santo. Deixa o rio fluir aqui. Deixa o rio fluir aqui. Deixa o rio fluir aqui. Deixa o rio fluir Com as duas mãos lá no alto, eu quero que você aplaude o Senhor bem forte, bem forte. Bem forte. será curado pra sempre. Deixa eu dizer algo a você. O texto vai dizer que ele mediu 1000 côvados e as águas deu no tornozelo, e ele mediu mais 1000, e depois ele mediu mais 1000, e depois ele mediu mais 1000. É você que faz a medida, é você que meça o nível de profundidade que você vai andar. É você que meça. É um convite de Deus dizendo: eu quero que você mergulhe profundo, mas é você que meça o lugar aonde você está. Você precisa medir hoje o lugar onde você está para o lugar aonde você quer chegar. Eu queria falar com aquelas pessoas que estão desviadas, não de Deus, porque é impossível se desviar de Deus, irmão, mas você está desviado da comunhão do corpo da igreja. Você nunca se desviou de Deus, da palavra de Deus, mas você por um tempo não consegue mais, ou não estava conseguindo estar inserido no corpo da igreja. Algo estava roubando você dos cultos, algo roubando você da comunhão com os irmãos. Você que, eu não vou usar esse termo, se desviou do caminho do Senhor, irmão, porque só os pródigos fazem isso.
pródigo. Mas ainda que você seja, esse convite é para você, eu estou falando com você, que quer voltar hoje. Você mediu, você messou, e você viu que você está no nível raso, e que você precisa ir mais profundo, que você precisa buscar um nível de comunhão e de profundidade em Deus maior. Ou você que teve a sua aliança arranhada, você arranhou suas alianças, e hoje você se sente tão distante de Deus, você se sente tão distante do coração de Deus, mas é você que se sente, não é Deus, não é o Pai. Na verdade, o Pai tem muita saudade de você, e o Pai está na porteira te esperando. Não importa o quanto você rolou na lama, Ele está dizendo: filho, volta, eu estou te esperando. Não importa qual foi a lavagem de porco que você comeu, Ele está dizendo: filho, volta. Sai do seu lugar e vem aqui. Pastor, hoje eu quero voltar para o coração de Deus. Hoje eu quero voltar para a casa do Senhor. Hoje eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Sai do seu lugar e vem, filho. Sai do seu lugar e vem. Já tem filho voltando. Já tem filho retornando. Já tem filho retornando. Já tem filho retornando. Já tem filho voltando. Já tem filho voltando. Celebre, 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 celebre. Hoje é a noite da volta dos filhos. É você que mede. Pastor, mas eu estou com vergonha. Eu estou tímido de ir aí. Tá bom então. Não precisa vir aqui não. Porque a ideia não é te envergonhar. A ideia é fazer com que você volte para o coração de Deus. Aonde você está, levanta as mãos assim que nós vamos aí. Se tiver alguém lá atrás que quer voltar hoje, fica com a sua mão levantada assim, a sua mão direita. Olha lá, tem gente lá atrás. Vai lá, David, corre lá, ora lá, ora lá. Tem 2, 3, 4, vai lá, ajuda lá. Tem filhos voltando. Os filhos estão voltando. Pastor, eu sinto que o meu coração está longe de Deus. Eu sinto que o meu coração, pastor, eu não consigo mais sentir Deus, o falar de Deus, a presença de Deus. Eu acho que tudo que você está precisando é um abraço aqui hoje, para ativar esse amor dentro de você. Sai do seu lugar, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nós queremos abraçar você, nós queremos receber você como família. Pastor, eu nunca aceitei Jesus. Eu nunca fiz uma oração de confissão dizendo: Jesus, me receba como seu. Nunca, pastor. Jesus, hoje eu te aceito como seu. Nunca, pastor. Só que tem um negócio dentro de mim que grita dentro de mim. E eu sei que uma hora eu vou ter que confessar Jesus. Eu sei que uma hora eu vou ter que. Eu preciso aceitar esse Jesus. Eu não estou te apresentando um Jesus dos crentes. Eu estou te apresentando um Jesus da glória. Não é o Jesus dos crentes, irmão. É o Jesus da geração livre. É o Jesus, Filho de Deus, o Salvador do mundo. Se você nunca confessou Jesus como Senhor, se você nunca aceitou a Jesus, eu queria fazer esse apelo a você aqui. Se você nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você nunca fez uma oração de confissão a Jesus, Ele te trouxe aqui nessa noite para isso. Ele quer te salvar. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer salvar o seu espírito. Eu queria orar por você também. Você não precisa nem vir aqui à frente, você só vai levantar a mão aí aonde você está. Pastor, eu nunca fiz uma oração confessando Jesus como Senhor.
dentro de uma igreja, levante a mão aí onde você está, fica com a mão levantada. Eu vou orar daqui com você. Olha lá, tem uma pessoa lá atrás. Tem alguém lá recebendo Jesus, irmãos, ó. Eu preciso de um pastor para ir lá orar com essa pessoa. Vai lá, Juninho. Ora com aquele irmão, fica com a mão levantada assim, vai lá. Faz a oração de confissão com ele. Oh, Jesus. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós amamos a tua presença aqui. Nós amamos a tua presença aqui, Jesus. Os filhos estão voltando para casa. Para terminar, levante a sua mão bem alta assim e diga: não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Eu vaguei, levante as suas mãos e diga: profundo, só tenho você. Suas mãos na cabeça, deixa eu liberar sobre você, Pai. Em nome de Jesus, nós liberamos a tua igreja em paz. Nós liberamos sobre eles, Deus, um nível de profundidade extremo nessa semana. Eles vão cantar sobre profundidade, eles vão falar sobre profundidade, eles irão sonhar sobre profundidade. Deus, eu declaro uma unção extraordinária sobre os seus filhos essa semana. Livra-os, Deus, do perigo, do mal. Livra eles do homem sanguinário, do roubador, do assaltante. Deus, livra eles, Deus, do ladrão. Livra eles do acidente, Deus, na estrada, na cidade, no campo. Deus, eu libero o reino de Deus manifesto sobre a vida dos seus filhos. Eu declaro que eles irão plantar, irão colher, irão lutar, irão vencer. Eu declaro uma semana próspera, abençoada, profunda, cheia de vida, em nome de Jesus de Nazaré. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe a